Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube. Eu sou meteorologista Estel Cis, te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixa teu recado pra gente. Conheça também a plataforma de dados metsu.com, aqui você encontra gráficos, mapas dos principais modelos atmosféricos do mundo todo, modelo alemão, canadense, europeu, americano, WRF de alta resolução. Você pode gerar gráfico para qualquer cidade do Cone Sul usando esses modelos, comparando as projeções desses modelos, que não é só chuva nem temperatura. Além disso, tem os índices aí de alerta para granizo, geada, vendaval, raios, incêndios, excesso de chuva, enfim, é muito conteúdo exclusivo, além das análises, além das imagens de satélite, dados registrados, e tudo isso por um preço promocional que está chegando ao fim. Então acessa lá metsu.com e conheça os nossos produtos. Vamos falar da previsão então. A semana começou já com frio intenso. O domingo foi gelado em grande parte do Rio Grande do Sul. Tivemos marcas abaixo de zero, temperatura negativa na Serra Sudeste, na Campanha, na Fronteira Oeste, no alto da Serra do Jacuí. Também Aparados e Campos de Cima da Serra, temperatura negativa em muitas regiões, geada forte em alguns trechos. Inclusive aqui na Grande Porto Alegre teve a geada, a primeira geada do ano no Vale dos Sinos, e a capital teve a menor temperatura do ano até agora, 4 graus e 8 décimos no Jardim Botânico, segundo o registro do Instituto Nacional de Meteorologia. Mas esse frio todo não vai se repetir na segunda-feira. Teremos ainda um amanhecer com temperatura baixa. Aqui nós temos o mapa do modelo canadense com a projeção de temperatura para amanhã. Ainda tem marcas abaixo de 5 graus aqui na Serra do Sudeste, na região da Campanha, trechos também do Vale do Rio Pardo, Aparados, Campos de Cima da Serra com temperatura abaixo de 5 graus. Eventualmente aí uma geada isolada pode acontecer nesses trechos, mas o interessante é a temperatura mais amena que vai predominar já na metade norte do Rio Grande do Sul, oeste catarinense com 14, 15 graus e o Paraná com uma temperatura mais amena com 10, 11 graus aqui em trechos da metade leste. Então o começo de segunda-feira que tem um pouco de frio, que já tem a influência do ar mais quente nos baixos níveis da atmosfera. Isso pode favorecer o processo de inversão térmica e a possibilidade então de nevoeiros no começo da manhã desta segunda-feira, que em geral tem sol predominando em grande parte do sul do Brasil. E aliás, o vento norte é o destaque desta semana. Nós teremos essa corrente de ar mais quente de norte para sul. Isso vai fazer com que o ar mais gelado fique confinado mais ao sul do continente, e com isso será uma semana, essa última semana de outono astronômico aqui no sul do Brasil, com perspectiva de manhãs um pouco mais amenas, e as tardes irão ter aquecimento gradativo. O ápice da temperatura deve se dar entre quarta e quinta-feira, com tardes aí de 25, 27 graus em áreas do interior gaúcho, em áreas do interior também do sul do Brasil. Então, toda essa trajetória do vento vai trazer esse aquecimento, o que a gente chama de advecção de ar quente. O vento norte, noroeste vai transportar o ar quente em direção ao Brasil, fazer essa advecção de ar quente nos baixos níveis da atmosfera, e com isso teremos uma última semana de outono de 2020 com temperatura mais amena, com períodos de abafamento, inclusive aqui em todos os estados do sul do Brasil. A gente vê um aquecimento, uma advecção maior entre o Uruguai, norte da Argentina e Rio Grande do Sul, regiões que devem apresentar aí esse maior aquecimento ao longo da semana. Tem instabilidade, a segunda-feira pode ter chuva, principalmente já começando aqui pelo noroeste e avançando nesse sentido, justamente na trajetória do vento, então pegando áreas do centro, do sul do estado, mas em geral não há previsão de chuva forte. A terça e a quarta-feira com previsão de sol, a perspectiva de nevoeiros nas manhãs e madrugadas do sul do Brasil, na terça e na quarta-feira, as tardes com sol e gradativo aquecimento. E aí na quinta-feira volta a chover. Na quinta-feira uma frente fria vai avançar e pode trazer chuva até significativa pelo Rio Grande do Sul em pontos da metade sul e oeste. Isso no final da quinta-feira. Então, em geral, uma semana que será amena, uma semana que terá a presença dos nevoeiros nas manhãs e madrugadas, e a perspectiva de chuva entre na segunda e na quinta-feira. Muita atenção, o norte do estado não tem perspectiva de instabilidade. Santa Catarina e Paraná também com baixo risco de chuva. Em geral, a instabilidade, aqui nós temos o mapa do modelo Icon, do modelo alemão, a previsão de chuva acumulada nos próximos 5 dias. A gente vê justamente que a chuva fica mais concentrada aqui entre o Uruguai
e o Rio Grande do Sul. Alguma nebulosidade associada à umidade que vem do mar aqui no litoral de Santa Catarina e Paraná, mas vejam, tempo seco em boa parte dessa semana no Paraná e Santa Catarina, e no sul no Rio Grande do Sul nós temos essa condição de chuva. Segunda-feira, essas áreas de instabilidade avançam nesse sentido, e na quinta-feira uma frente fria deve trazer chuva mais forte, inclusive para o Uruguai e para a metade sul do Rio Grande do Sul. Então, uma perspectiva aí de finalmente a umidade dar uma trégua no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que vem de um longo período de umidade, e o frio e a geada também devem dar uma trégua nesta última semana de outono. Mais informações que não param nas redes sociais da Metsu Meteorologia e, claro, nos próximos vídeos. Até lá!